Bom dia, gente boa, sejam muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Como eu estava mencionando para vocês, hoje é a última aula que a gente tem presencial, não, a última aula virtual, né? A última aula remota que a gente tem, porque acho que semana passada eu já comentei com vocês. Próxima semana reinicia o restaurante universitário e aí a gente vai ter nossas atividades letivas voltando à forma totalmente presencial, né? É, eu estava até ontem organizando essa aula de hoje. Ó, a Vanessa chegou. Bom dia, Vanessa. Bom dia, professor. E aí, eu sei que nem todos vão ter condições de estar por aqui. E semana que vem, na verdade, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria pelo menos umas 2 semanas ainda a gente fazer, semana que vem e a outra, a gente fazer atividades presenciais. Então é tanto que essa atividade de hoje eu vou fazer uma parte virtual hoje, tá? E na semana que vem eu queria fazer com vocês presencial, tá? Porque a gente tem os equipamentos, essa atividade ela presencial, ela dá pra gente fazer bem direitinho, bem bacaninha, dá pra gente fazer umas medidas boas, tá? Ah, o pessoal chegando aí. Então, bom dia, Maria José. Bom dia, professor. Bom, voz de sonda. Mas aí assim, em função disso, a aula de hoje a gente vai dar até uma reduzidazinha, porque quando eu tinha imaginado essa aula, a gente ia fazer tudo, ia fazer tanta a parte virtual que a gente vai fazer hoje, como eu ia apresentar para vocês, né, uma parte que eu fiz aqui de medidas e encaminharia para vocês. Mas aí eu vou deixar essa parte de medidas, como eu falei no início, para segunda-feira. Segunda-feira não, semana que vem. Bom dia, Tamires. E aí a gente faz, com os equipamentos aqui do laboratório, a gente faz essas atividades na próxima semana, tá certo? A gente vai continuar na parte de dinâmica, na parte que a gente já vem há 2 semanas, né? A primeira semana passada, não, há 15 dias atrás, a gente trabalhou uma atividade com relação à força, à decomposição de forças no plano de força, né? Naquele painel de forças. A partir da medida dos ângulos, a gente decompunha, media o ângulo e fazia o cálculo da componente, né? No caso da componente vertical. Semana passada a gente fez a atividade de força de atrito e essa a gente vai fazer sobre força elástica, tá? Deixa eu compartilhar aqui, que também é um tipo de força bastante utilizado no nosso dia a dia. Vocês já estão vendo aí. Então, força elástica é a força que a gente exerce sobre um corpo que possui elasticidade. E o que é essa elasticidade, né? Por exemplo, uma mola, uma borracha, um elástico. A elasticidade nesse caso, quando a gente aplica uma força sobre um corpo, ele muda seu formato, né? Ele se deforma, como a gente diz. E quando a gente solta esse corpo, deixa de aplicar essa força, ele volta ao formato original, né? Então isso acontece em molas, né? Aqui está uma imagenzinha do que normalmente acontece.
você aperta a mola, à medida que você aperta, você deforma, porque você muda a forma, né? Deformar significa justamente isso, mudar a forma, né? Só que essa deformação, ela não é uma deformação permanente, ela é uma deformação temporária. Quando você para de exercer sobre o corpo a força, o corpo volta ao seu formato original, né? É claro que, por exemplo, para uma mola, para, sei lá, alguns materiais, essa deformação ela tem um limite. Então, eu acho que todo mundo aqui já brincou com uma mola. E essa aplicação da força não necessariamente só pode ser feita diminuindo o comprimento da mola, nesse caso aqui, né? Como a gente tem na figura. Mas a gente pode fazer o inverso também, esticando a mola. E toda mola, ela tem um limite de deformação, né? A partir do qual você aplicando uma força acima desse limite, a mola não volta, né? Totalmente, volta apenas parcialmente ou talvez nem volte, nem parcialmente ao formato original, né? Então, existem esses limites. Esses limites eles não são bem fixos, né? Então, eu não sei exatamente qual é o limite que uma mola volta e que ela não volta, né? Mas enfim, as molas que nós vamos tratar semana que vem, a gente vai, né, fazer pequenas deformações. A gente sabe que essas grandes deformações é justamente quem produzem deformações permanentes. Essa força, que a gente chama de força elástica, determina, portanto, a deformação desse corpo quando ele se estica ou se comprime. Então, nesse caso aqui é um exemplo de uma compressão. Compressão, a gente diminui o volume, né? Deformação, no caso, para aumentar, que a gente chama de expansão, né? A gente chama de, né, esticar, alguma coisa nesse sentido. Isso dependerá da direção da força aplicada. Então, em todos os dois casos, né, a força elástica ela sempre ela vai surgir contrária à força que a gente está aplicando, tá? Então, por que isso? Porque a tendência do corpo elástico é voltar à sua forma original. Então, à medida que eu aplico uma força, né, para comprimir essa mola, né, nesse caso aqui da figura, a força da mola é uma força que vai ser contrária a essa compressão, né? Vai ser uma força que vai tender a trazer a mola de volta ao seu formato original, né? Então vejam aqui que essa sinalização aqui da setinha, ela está indicando a força elástica, a força da mola, e não a força que está sendo aplicada na mola, né? Certo? Além de molas, a gente encontra força elástica em diversos outros equipamentos no nosso dia a dia. Então, um bom exemplo, por exemplo, é um arco e flecha, né? Onde, ao esticar a flecha no arco, você deforma o arco, né? O arco ele vai ficar um pouquinho mais fechado, né? Porque esse fio daqui está sendo esticado. À medida em que você solta, né, a flecha, o arco tende a voltar ao normal e aplicar uma força justamente para jogar a flecha para frente, né? Em alguns aparelhos de academia que você precisa, né, puxar, que usam molas, né? Não necessariamente aqueles que a gente levanta algum peso. Aquele que a gente levanta peso não é força elástica, né? É força gravitacional. Você desloca o corpo e o corpo depois tende a voltar ao normal. Não é uma força elástica, tá, gente? É diferente. Bom, isso aqui, quem nunca brincou,
é bom demais, né? Um estilingue, uma baleeira, como a gente fala aqui. Utiliza não molas, mas esses elásticos aqui, ou como a gente chama, liga de soro, né? Pelo menos aqui onde eu me criei, a gente chamava de liga de soro. Por quê? Porque é aquelas ligas que geralmente a pessoa, né, no hospital, antigamente eles amarravam o braço da gente para colocar o soro ou então para tirar sangue, né? Não sei se vocês são dessa época, mas eu sou. E aí ela tem sim uma forte, como é que chama? Uma forte deformação, né? Você consegue a partir de um milho aqui, um grão de milho, um grão de feijão, uma pedra aqui, lançar com bastante velocidade, porque a liga ela aguenta uma grande deformação e ela, claro, quanto mais você aplica uma força e ela se deforma, maior também é a força com que ela retorna à sua posição original, né? Em amortecedores, né? Hoje em dia, se você for imaginar a grande quantidade de veículos que a gente tem, né? A variedade de veículos, cada veículo daquele não possui um mesmo tipo de amortecedor, né? A gente tem amortecedores que utilizam molas, diretamente como esse aqui, né? A gente tem amortecedores que usam, inclusive, gás comprimido, que funciona como uma mola, né? Você fazendo uma força sobre o gás, ele se comprime, quando você cessa a força, ele tende a voltar ao a posição normal, né? Então aqui também outra imagem de amortecedor que necessariamente não tem esse formato, é um formato de espira aqui, né? A gente chama de helicoidal, que é um formato que você tem, né? Que geralmente as molas têm, né? Formato, né? Que você, na verdade, é um fio que você enrola, né? Sobre um material cilíndrico, né? E ao enrolar você mantém, né, aquela forma. E aí a compressão em uma mola sempre é feita no comprimento, né? Aqui na direção do seu eixo, né? Esse tipo de mola que a gente chama, às vezes, mola de caminhão, né? Também ela se deforma e a aplicação da força para deformação é nesse sentido aqui, né? Você aplica uma força para baixo, ela tende a voltar, né, para essa direção. Então, não é necessariamente toda mola tem sua direção, né? A aplicação da força em uma direção. Essa mola daqui também, se você aplicar uma força assim, não vai funcionar, né? Outras molas também, é o próprio arco, né? Enfim. Essa brincadeira aqui, que é o bungee jump, né? Que eu morro de medo, Deus me livre de fazer um negócio desse. Mas também utiliza molas, né? O cara de uma certa altura se amarra numa mola e salta, né? Muita coragem, mas eu não quero passar por isso não. Em, em colchões, né? A gente tem colchões que utilizam sim molas como amortecedores, né? Mas não só colchão, mas também almofada, por exemplo, né? Geralmente esponja, né? Almofada, alguma coisa desse tipo, também tem esse mesmo efeito, né? De quando você senta, quando você deita a cabeça, encosta alguma coisa, ele se deforma, inclusive se deforma para distribuir melhor o peso, né? Ou a massa por uma área maior que diminui a pressão, mas geralmente quando a gente sai, né, ele retorna e a mola também retorna para a sua posição original. Pula-pula, né? Não sei se vocês já brincaram, eu nunca brinquei, mas meus meninos gostam demais de pula-pula. Também, ou chamada cama elástica, né? Também tem esse nome de cama elástica, justamente.
E aí, na verdade, a cama elástica ela também usa molas. Não sei se vocês já viram aqui embaixo dessa parte colorida, né? Várias molas assim, né? Que na verdade essa parte aqui ela não é tão elástica assim, né? Ela tem uma pequena deformação, mas se ela fosse fixa diretamente aqui nessa grade, ela se romperia, né? Com certeza. Mas aí as molas é que fazem com que ela se deforme e volte ao normal, né? Próprio elástico que a gente usa em roupas, né? Lá em casa minha mãe reciclava, comprava elástico para reciclar nossos shorts quando o elástico já ficava velho. E aí aquilo que eu estava comentando, né? Todo material ele tem um limite de deformação e às vezes até a questão do tempo também, né? Da forma de utilização, de lavagem, enfim, ele vai se deteriorando. E aí ele vai perdendo, alguns materiais vão perdendo sim a capacidade de voltar à sua posição, né, seu formato anterior. Essas ligas aqui, por exemplo, se elas ficarem muito no sol, elas ficam quebradiças, né? É a mesma coisa desses elásticos aqui, né? Na verdade, essas fitas, elas são formadas por pequenos fios de borracha, né? De elástico, que ao ficarem muito expostas no sol, na água, enfim, que a gente, né, lava roupa seca, elas vão se quebrando e aí perdendo sim a capacidade de voltar, né? Isso aqui vocês conhecem muito bem, né? Que é liga, a gente chama liga de dinheiro, né? Quando eu era pequeno a gente não podia achar uma liga dessa que era a maior alegria do mundo, a gente botava no braço, saía como se fosse uma pulseira, né? Hoje em dia dificilmente a gente vê isso. Algumas liguinhas também de borracha, essa aqui de borracha também, para amarrar cabelo, né? Fazer totó, Maria Chiquinha. Esses cavalinhos também, que eles são infláveis, né? Mas que as crianças, né, sentam aqui e ficam fazendo esse movimento, também, né? Quer queira, quer não, é uma forma de aplicação de uma força que vai deformar o burrinho aqui, o cavalinho, e justamente como eu estava mencionando ainda há pouco com relação aos pistões, não, aos amortecedores, né? Utiliza a propriedade de um gás, né, preso dentro aqui nesse caso desse boneco, né? Mas o que é que acontece? Você pressiona o gás e depois o gás pressiona ao contrário, né? Então o burrinho ele funciona não é porque ele é de borracha, também porque ele é de borracha, né? Mas ele funciona porque ele está cheio de ar. É tanto que se esse burrinho furar aqui, ele pode até manter o formato, mas se alguém sentar aqui, ele não vai, né, voltar aqui ao formato original. E também esses amortecedores que a gente usa em tênis, né? Não necessariamente aqui dá para ver, eu acho que isso é uma mola mesmo, não sei ao certo, mas essa parte do amortecedor que pode ser feito também de borracha, de plástico, né? Mas que funciona com a mesma intenção, né? É para deformar e depois voltar à posição inicial. Então vejam alguns exemplos que a gente tem de força elástica que a gente utiliza, né? E talvez até vocês tenham imaginado até outros aí que eu não coloquei aqui, mas eu tentei trazer aqui alguns, né, no dia a dia. Como exemplo, vamos pensar numa mola presa num suporte. A nossa atividade prática, ela basicamente é isso aqui. É exatamente isso aqui que a gente vai fazer, né? Presa num suporte. Se não houver uma força atuante sobre ela, sobre a mola, né? Para esticar a mola, dizemos que ela está em repouso. Por sua vez, quando esticamos essa mola, pode ser
pendurando alguma coisa, ou pode ser mesmo eu puxando, né? Ela criará uma força em sentido contrário. Essa força que tende a devolver a forma original da mola de um elástico ou outro corpo com elasticidade é a que é chamada de força de restituição, né? Ela tende a restituir a forma original do corpo. A gente chama de força de restituição, que ela vai atuar apenas quando a mola for deformada. Se a mola tiver livre, né, de pressões, de forças, não vai existir força aqui, né? Então, nesse caso aqui, veja o que é que acontece. Eu pendurei uma massinha aqui, e essa massinha, por ter a atração da Terra, a gente vai entender que ela tem uma força puxando para baixo. É tanto que o tamanho da mola ele vai aumentar, né? E essa diferença entre a mola quando ela estava em repouso, né? Sem ser esticada, para essa, quando ela é esticada, essa diferença aqui, ó, é o que eu chamo de deformação da mola. Então, a deformação da mola vai ser um comprimento, um tamanho, que pode ser em centímetros, pode ser em metros, né? Desculpem aí, gente. Então, pode ser, geralmente é em centímetros, né? Para as nossas atividades é em centímetros. Se eu, ao invés de uma massinha, eu colocar duas, a gente tem essa noção de que a mola vai se esticar ainda mais, né? E a deformação da mola vai ser maior ainda, né? Eu não sei dizer exatamente se vai ser o dobro, porque depende da mala, da mola, depende das massinhas, se essas massinhas são iguais, né? Tá. E aí ele faz o esquema de 3 massinhas que você vai ter também um comprimento aumentado. Aqui ele diz que é proporcional, né? Ele diz que um peso você tem uma deformação x, 2 pesos você tem uma deformação 2x e 3 pesos você tem uma deformação 3x. Então existe uma relação direta entre essa massa e a deformação. Nesse caso aqui ele está dizendo que as massas são iguais, né? Porque para você ter 2 vezes esse peso, você tem que ter dois valores semelhantes a esse, né? 3 vezes esse peso, 3 valores semelhantes a esse. Isso vai provocar, né, deformações 2 ou 3 vezes maior que a primeira, né? Isso teoricamente, tá? Na prática, essas deformações aqui, elas não necessariamente elas são iguais, né? Por quê? Porque depende da mola, né? Depende muito da mola. Às vezes a própria constante elástica da mola, à medida que ela vai sendo esticada, ela vai mudando, né? Então, pela imagem, podemos notar que a deformação sofrida pela mola é diretamente proporcional à intensidade da força aplicada. Então, quanto maior a força aplicada, maior a deformação. Isso é o que a gente chama de diretamente proporcional. Sendo assim, quanto maior for a força aplicada, maior será a deformação da mola. Então, a força aplicada aqui ele chama de P, que é o peso. E a deformação da mola é o X, é justamente a diferença de quando a mola está em repouso, né? De quando ela está esticada, certo? Para calcular a força elástica, utilizamos uma fórmula elaborada pelo cientista inglês Robert Hooke, né? 1635-1703, chamada de Lei de Hooke. Inclusive, Robert Hooke, ele foi contemporâneo de Newton, né? Também Newton era inglês, né? Eles foram contemporâneos, eles conviveram, eles trocaram cartas, eles participaram da mesma Academia Real de Ciências, né? Que ainda hoje existe na Inglaterra, a Real Society, né? A Sociedade Real de Ciências, enfim, não me recordo bem o nome. E
Robert Hooke também teve uma participação, ele é bastante famoso, se não me engano, na criação do microscópio, né? Acredito que e na identificação da célula, se não me engano, é o mesmo Robert Hooke da lei de Hooke da força elástica, né? Então é um cara que teve uma participação na ciência bastante relevante. Então ele escreveu que a força elástica em uma mola ela é proporcional, diretamente proporcional à sua deformação, né? E também ele definiu que uma constante, né, que você vai ter de proporcionalidade, ou seja, que quando eu souber qual é a minha deformação, eu vou multiplicar por um número para encontrar a força elástica. Essa constante ela é chamada de constante elástica, tá? E a constante elástica, pessoal, ela é individual de cada mola. Não existe uma regra para dizer assim, toda mola feita de aço tem tal constante elástica. Tá? Toda borracha tem tal, né? Não, por quê? Porque a constante elástica ela depende do material, mas ela também depende do formato, tá? Então depende do formato. Então, por exemplo, uma mola dessas eu acho que vocês já viram, dessas que a gente pendura redes na parede, né? Ela é feita de aço, mas se você for tentar esticar ela é tão forte, ela tem uma constante elástica tão alta que você não consegue, né? Então você puxa e não consegue. Por outro lado, uma espiral de caderno também é uma mola, não deixa de ser, de aço. Ela é tem uma constante elástica pequena, porque ela é extremamente fácil de você esticar e ela voltar, né? Então, quanto maior a constante elástica, maior é a força que você precisa fazer para deformar a mola, né? E aí, como eu disse, dependendo do formato e não só do material, porque, por exemplo, eu posso ter uma espiral de caderno feito de aço e eu também já vi espirais de caderno de encadernação, por exemplo, de plástico. Dependendo, você consegue, né, até brincar um pouquinho ali, puxando um pouquinho, ela se deforma e ela volta. Ou então o contrário, você comprime e ela volta. Agora, se você pegar e esticar muito ela não volta, né? E aí, se você pegar duas molas idênticas, feitas no mesmo formato, sendo uma de aço e uma de plástico, você vai ver que a constante elástica é diferente. Então, a constante elástica, ela, né, na sua grande maioria das vezes, ela é única. Ela só serve para aquela mola, tá? E ainda existem situações em que, dependendo da força que você, né, de quanto você estica, essa constante elástica ela pode até ir mudando. Então, daqui da expressão eu tenho que esse F, L é justamente a força elástica, K é a constante elástica. Sim, a força, novamente, como a gente vem repetindo aí nas últimas semanas, a força sempre é medida em newtons. A constante elástica é medida em newtons por metro, né? A gente vai ver aqui, ó, por quê? Porque se eu isolar a constante elástica, eu tenho esse valor da deformação, né, que passa dividindo. Aqui ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então eu fico que a constante elástica é igual a força dividido pela deformação, né? X é a variação sofrida pelo corpo elástico, ou seja, a deformação sofrida pelo corpo elástico. Então eu fico com newtons dividido por metro, que é justamente a unidade de constante elástica, newtons por metro, tá? A constante elástica depende do material e das dimensões da mola e pode ser definida como, né? Então, o que eu estava fazendo aqui, se eu isolar esse valor de K, eu passo o X dividindo, então eu fico com K igual a força elástica dividido por X,
certo? Deixa eu apresentar aqui uns exemplos para eu começar a falar da atividade, mas já antecipando um pouco a atividade, na verdade, o que eu vou fazer na atividade, tanto virtual como na presencial, eu não vou medir a força elástica. Eu vou querer medir o coeficiente, né? A constante elástica das molas que eu vou ter, tá certo? Então eu vou querer encontrar isso aqui, ó. Então, na verdade, eu vou ter que fazer uma medida de força e uma medida de deformação, de comprimento, né? Então, como é que eu vou fazer essa medida da força? A gente vai usar um artifício que a gente usou aqui. A gente vai pendurar uma determinada massa que eu vou conhecer qual o valor dessa massa, né? Na minha mola, eu vou deixar a mola na vertical. Então eu vou marcar qual é o ponto inicial, né, que ela está em equilíbrio. Vou amarrar uma massa na ponta dessa mola e vou medir quanto for o comprimento aqui. E como eu sei o valor dessa massa, eu consigo calcular o peso, né? Então vocês vejam, numa situação como essa, né, ou como essa, onde você tem uma massa pendurada por uma mola e a mola esticou, né, a gente pode facilmente concluir que a força-peso aplicada aqui para baixo, ela está em equilíbrio a partir da força elástica produzida pela mola. Por quê? Porque aí volto a lembrar vocês como é que as forças funcionam. Forças funcionam como cabo de guerra. Lembram que eu falei isso? Funciona como cabo de guerra. Se eu tenho uma força sendo aplicada para a direita em alguma coisa e essa coisa ela não sai do canto, é porque existe uma outra força que está anulando essa primeira. Então, da mesma forma que se eu penduro a minha massinha aqui, e claro que a mola pode inclusive começar a balançar, né, para cima e para baixo, mas ou eu espero que ela se canse, entre aspas, né, que ela gaste essa energia, que é uma energia de vibração que está fazendo, né, uma energia cinética e potencial aí que estão se equilibrando, ou então eu seguro mesmo, eu boto a mão aqui, interfiro, né, para que a massinha pare de oscilar e ela fique em equilíbrio. No momento em que ela ficar em equilíbrio, aquilo que eu estou dizendo, se eu sei que tem uma força, que é a força-peso, puxando para baixo, e a minha massa está parada, é porque eu tenho uma força também puxando para cima, certo? E mais, eu sei que essa força para cima, ela é exatamente igual à força para baixo. E por que eu sei que ela é igual? Porque estão em equilíbrio. Eles estão em equilíbrio. Nem está subindo, nem está descendo. Está em equilíbrio, está parado. Então, isso é o que a gente chama de equilíbrio estático, né? E esse equilíbrio estático ele só acontece porque as forças, elas nesse caso, elas estão se anulando. A para cima se anula com a de baixo. Então, se eu sei qual é o valor da minha massa, eu conheço a aceleração da gravidade, geralmente eu uso 9,8, eu encontro o peso, que é a força que está puxando para baixo. Como essa força para cima anula para baixo, eu posso dizer que o valor do peso, o valor da força elástica é igual ao valor que eu encontrei para o peso. Então eu vou encontrar a força elástica, né, indiretamente nesse caso, e com uma régua, pessoal, eu posso medir quanto foi a deformação, quanto foi o alongamento, quanto foi que a mola se alongou, tantos centímetros, pronto. Fazendo isso, eu posso dividir a força elástica
pelo valor do comprimento, né? Pelo valor da deformação. O único detalhe que eu tenho que observar aqui, ó, é que esse valor de x ele precisa ser em metros. Então, se eu medir 15 centímetros, eu tenho que dividir por 100 para ter 0,15 metros. Se eu marquei 9 centímetros, eu divido por 100 para ficar com 0,09 metros. Então, eu preciso colocar o valor aqui em metros do x. O valor da força elástica já vai vir em newtons. Se eu usar a massa em quilogramas, tem isso também, eu tenho que usar a massa em quilogramas. E a gravidade já é metro por segundo ao quadrado, então 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então já sai em newtons a força elástica, né? Bom, deixa eu colocar aqui um exemplo. Sabendo que a constante elástica de uma mola é 350 newtons por metro, determine qual é a força necessária para que essa mola sofra uma deformação de 2 centímetros. E aí, ó, novamente, a deformação ela não deve ser colocada em centímetros, ela precisa ser colocada em metros. A constante elástica de 350 newtons por metro, né, é 355 newtons por metro, e a deformação é dada por 2 centímetros, que eu divido por 100 e encontro 0,02 metros. Sabendo que a força elástica é dada por força elástica é igual a K vezes X, é a constante elástica vezes X. 350 vezes 0,02, então 7 newtons aí, tranquilo, né? E calmo. Se eu multiplicar isso por esse, eu vou encontrar 7, e aí, né, a resposta correta aqui no caso é a letra C, tá certo? A número 2, determine o módulo da constante elástica de uma mola que é deformada em 25 milímetros. Vejam só, não é mais centímetros, é milímetros. Quando puxada por uma força de 5 newtons. E aqui nessa questão, eu não estou preocupado mais com a força, porque eu já sei qual é a força aqui, ó, 5 newtons. Eu estou preocupado em calcular a constante elástica. E a constante elástica, como eu mencionei para vocês, ó, é a força elástica dividida pela deformação. No caso aqui, eu não posso usar 25 milímetros, porque, como eu já disse, preciso usar a deformação em metros. Então, divide 25 por 100. Eu vou ter... perdão, por 100 não. Porque não é centímetros, né? É milímetros. Divide por 1000. Então, a diferença entre milímetros e metros é 1000, ou seja, 1 milímetro é 1 milésimo de 1 metro, né? É 1000 vezes menor que 1 metro. Então, por isso que eu vou dividir por 1000 e não por 100, tá? A força elástica já foi dada, tá certo, é em newtons mesmo, 5 newtons, né? Daí substituímos esse valor na expressão, então eu vou ter 5 dividido não por 25, mas por 0,025, tá certo? O que é que acontece? Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar um valor de uma constante elástica igual a 2000 newtons por metro. Se eu for olhar aqui as respostas, eu não tenho esse valor de 2000. Eu tenho 2 newton por metro, mas 2 não é 2000, né? A gente sabe muito bem se a gente tiver uma nota de R$2 e alguém tiver R$2.000. A diferença é de 1000 vezes maior, né? Ou menor. Então, 2 não é 2000. 2000 são 2 quilonewtons, né, por metro. Aqui, 2000 newtons por metro. Eu posso escrever, ao invés, né, eu retiro esses 3 zeros aqui e substituo por um prefixo. Prefixo de unidade. O K, que representa 1000. Então, a resposta correta nesse caso vai ser 2 kilonewtons por metro. E aí é importante a gente perceber a diferença que existe entre a mesma letra, o K e o K. A mesma letra, quando ela está posicionada para representar
uma grandeza, né? Quando ela representa uma grandeza, ela vem K igual a um número, né? N igual a um número, certo? E quando ela está para representar, nesse caso aqui, um prefixo, tá? Ou mesmo uma unidade. Então, por exemplo, eu até falei na força de atrito isso, né? Na força de atrito, a gente trabalha com a força normal, que eu utilizo um N maiúsculo. Então, se eu tiver assim, N maiúsculo igual a 5N maiúsculo também, o primeiro N representa a força normal. E o segundo N que vem depois de um número, veja, esse prefixo aqui, ele vem depois de um número, né? Quem vem antes de um número é uma grandeza. Quem vem depois de um número é ou uma unidade de medida ou um prefixo, que é o caso aqui, certo? Então, quem vem antes do número, grandeza. Quem vem depois, prefixo ou unidade. Em uma mola está suspensa verticalmente, próxima à superfície da Terra, onde a aceleração da gravidade pode ser adotada como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa atividade, esse exemplo, é basicamente o que a gente vai, mais ou menos, fazer. Ah, não, vai não, porque aqui eu vou querer saber justamente qual é o valor da deformação, né, e não da constante elástica. Uma mola está suspensa verticalmente, próxima à superfície da Terra, onde a aceleração da gravidade pode ser adotada como 10 metros por segundo ao quadrado. Na extremidade livre da mola é colocada uma cestinha de massa desprezível, que será preenchida com bolinhas de gude de 15 gramas cada bolinha. Ao acrescentar bolinhas à cesta, verifica-se que a mola sofre uma elongação. Elongação é justamente um aumento, né? Alongar, é a mesma coisa. Uma elongação proporcional ao peso aplicado. Sabendo que a mola tem uma constante elástica de K igual a 9 newtons por metro, quantas bolinhas são preciso, né? Quantas bolinhas são preciso acrescentar a cesta para que a mola estique exatamente 5 centímetros, né? Então, as respostas: 1 bolinha, 3 bolinhas, 5 bolinhas, 10 bolinhas, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente calcula quanto a mola será alongada para cada uma das bolinhas de gude. Então, veja, eu tenho a força elástica e tenho uma constante elástica também, né? Por que eu tenho a força elástica? Que eu digo que eu tenho a força elástica? Porque eu tenho, lembrem-se daquela situação, eu tenho peso. Eu tenho quanto cada bolinha tem de massa e eu tenho a aceleração da gravidade. Então, a força elástica, que nessa situação vai se igualar à força peso, em valor, tá? Porque em direção elas também são a mesma, mas em sentido ela é contrária. A força elástica é para cima e a força peso é para baixo, mas os seus valores numéricos eles são o mesmo. Então a força elástica é igual à força peso, e a força peso a gente encontra pegando a massa e multiplicando pela aceleração da gravidade. Nessa situação, 1 grama precisa ser, 15 gramas precisam ser transformados em quilogramas. Então, a diferença de grama para quilograma também é 1000. Lembrem-se, né? 1 quilograma são 1000 gramas. Então, a diferença é 1000. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico, aliás, eu divido, né? 15 gramas por 1000. 15 gramas por 1000. Então, eu encontro 0,015 ou 0,015, né? Que é a mesma coisa. A aceleração da gravidade, ele está dizendo aqui que é 10. Então, daqui eu vou encontrar
que força elástica é essa, que é a força peso, que é de 0,15, né? E o valor da constante elástica ele já deu aqui, ó, é 9 newtons por metro, 9 newtons por metro. Então, se eu colocar uma bolinha pendurada, ela vai deslocar 1,67. Na verdade, isso aqui dá 1,66666, dá uma dízima periódica, né? Então, eu arredondo aqui para 1,67 só para... Então, ele vai aumentar em 1,67 cm, né? 1,67 centímetros, tá? Agora, para a gente saber quantas bolinhas são precisas, né? São necessárias, a gente vai dividir justamente quanto ele está dizendo que precisa, de 5 centímetros, né? Então, eu tenho 5 centímetros, eu vou dividir por 1,67, o que vai me resultar num valor muito próximo de 3, certo? Então, para eu conseguir um comprimento de 5 centímetros, né, de alongamento da minha mola de 5 centímetros, eu preciso colocar não uma bolinha, não duas bolinhas, mas 3 bolinhas, né? E se eu colocar mais, claro também que vai passar de 5 centímetros. Certinho, gente? Então, a resposta correta, letra B. Então, pessoal, aqui, ó, a gente vai ter atividade, como eu mencionei, vai ser apenas a atividade virtual, né? Inclusive, essa primeira nem é atividade, porque eu não vou pedir que vocês façam medidas disso aqui, não. Eu vou somente mostrar para vocês. Aí aqui eu acho que eu tenho que parar a apresentação e compartilhar. Eu tenho que compartilhar. Compartilhar não a apresentação, mas eu tenho que compartilhar, peraí. É uma janela, né? Que eu acho que é essa mesma janela aqui que eu tô. Pronto. Deixa aparecer aqui. Isso. Deixa aparecer que eu mudo aqui a aba, né? Pronto. A aba é essa daqui. Novamente, aquelas simulações, né, do projeto FET. E aí FET é com PH, tá? Da Universidade do Colorado, certo? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Que ele tem várias simulações mesmo, não só de física, mas também de matemática, de biologia, né? Ele tem uma versão em português também, física, química, matemática, ciências da terra, biologia, né? Na verdade ele começa a o projeto, acho que já tem mais de 20 anos. Poxa, por que não está abrindo aqui, gente? Ele já tem mais de 20 anos. Ele já tem mais de 20 anos. Poxa vida. E ele começou, na verdade, com simulações de física mesmo, mas hoje em dia ele já mudou bastante, né? Ele já diversificou bastante isso aí, tá certo? Então, ó, deixa eu só ver aqui um negocinho, pessoal. Então aqui, na verdade, a gente tem o seguinte, é só uma demonstração, tá? Da lei de Hooke, né? A gente aqui tem uma garrinha, uma mão, né? Que a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou soltar aqui. Cadê? Onde é que ele solta aqui?
Eu pensei que ele soltava aqui. Bom, a gente vê aqui, ó, aqui ele me dá qual é a constante elástica, é mais uma brincadeirazinha, né? 300 Newton por metro. E aqui, vejam, eu posso... Bom, entendi. Aqui eu posso modificar justamente para aplicar uma força, né? Tanto de esticar ela como de comprimir, né? E aqui, ó, eu quero ver somente a força elástica, né? Eu quero verificar a deformação, eu quero, né? Então eu posso marcar isso aqui tudinho, tá certo? Valores, tal. Então, ó, eu vou aplicar uma força aqui de, sei lá, 50 newtons. Às vezes é um pouco difícil. Pronto, 50 newtons. A força elástica, ó, essa setinha aqui indica a direção que a força elástica está, né, que a direção da força elástica está sendo aplicada. Essa setinha laranja indica a força que eu estou aplicando sobre a mola, né? Aqui tem um valor da força, aqui tem a constante elástica e aqui tem a deformação, né? Se eu pedir aqui valores, ó, vejam que no equilíbrio as forças elas são iguais, né? Então se eu aplico 50 newtons para esticar essa mola reage também puxando 50 newtons. E vejam que se eu modificar aqui, ó, a constante elástica, observem que a força continua sendo a mesma, porém o comprimento aqui, né, a deformação é menor. Se eu diminuir... É João Vitor aí, gente. Se eu diminuir... Bom dia. Bom dia, João. Desculpa aí o atraso. Então, se eu diminuir a constante elástica, tá? Eu vejo que eu continuo aplicando a mesma força, só que a minha mola ela se estica mais, né? Ela tem uma maior deformação. Então, a força que eu aplico vai esticar mais ou esticar menos, dependendo da constante elástica, né? Se eu aumentar a minha constante elástica aqui, ó, bastante, a deformação vai ser mínima com essa força, né? Se eu aumentar a força, eu vou ter um pouquinho maior, né? Se eu, ó, diminuir a constante elástica bastante, obrigado, Lúcia, eu tenho, e aí vocês veem que aqui a constante elástica ela tem um limite, né? Ela não pode zerar. Se zerar também aí certo? E é interessante nessa simulação que ele também vai afinando, né, a espessura da mola, ó. Então ele representa a mola com maior constante elástica quando ela é mais grossa, né? E aí aqui eu posso fazer essas medidas, eu posso comparar esse valor da deformação com o valor da força, né? E comparar aqui também com a constante elástica, certo? E uma outra simulação, que essas aqui são relativamente simples, né? Eu tenho... são duas molas ao mesmo tempo. Eu pensei que era... aí não tem muito sentido não, tá? Aqui, sim, era isso aqui que eu ia falar, né? São molas em conjunto, tá? São duas molas em conjunto. Aqui eu posso misturar aqui, ó, certo? Posso misturar as constantes elásticas e depois aplicar uma força. E essas duas molas, elas vão funcionar como se fossem uma só, né? Então, e aqui ele vai mostrar também, ele apresenta a energia, o gráfico da energia, né? Gráfico de barra aqui é o quê? Só
quanto é a energia potencial. A parte da energia potencial, inclusive potencial elástica, a gente vai ver também um pouco mais para frente, tá certo? Acho que já semana que vem, não me recordo. Talvez até a gente já faça, já aproveite e faça uma atividade só, tá certo? Bom, então essa aqui é extremamente simples, né? Mas para a gente demonstrar um pouco aqui essa brincadeira, tá? Os valores, enfim. Essa outra simulação que também é do FET, que eles sistema massa-mola, né? Sistema massa-mola. Deixa eu tirar aqui. Cadê esse gráfico? Deixa eu tirar aqui o gráfico. Ele. Eu já estava brincando aqui. Ó. Ele inicia assim, né? Nessa forma. Você tem uma mola que está presa, semelhante ao que a gente vai fazer na prática, né? No experimento mesmo. Eu tenho uma massa, ó, que eu conheço o valor dela. E esse valor dela, inclusive, eu consigo alterar aqui, ó. Se eu de... Quanto menor a massa, também menor o tamanho. Ele também faz essa brincadeirinha, né? E eu posso ter a massa até 300 gramas aqui, tá certo? Então eu vou escolher aqui, por exemplo, 100 gramas. Minha massa, às vezes é mais difícil, mas aqui a gente ajusta, né? Então minha massa de 100 gramas, eu tenho a mola. Aqui, ó, eu já cliquei em deslocamento para eu saber quanto foi. Isso aqui é um tracejado que vai me dar, ó, quando eu colocar aqui. Se eu soltar, ó, ela fica oscilando, como se fosse uma mola de verdade. Aí eu venho aqui, ó, pam, parei, certo? Então veja, o deslocamento da mola é uma coisa e onde a massa fica em equilíbrio é outra. Então, se eu quiser medir o comprimento, o X, né, a deformação dessa mola, eu vou medir até esse ponto aqui, tá? Tem uma linha móvel aqui, ó, que é justamente para eu trazer para aqui, para eu conseguir fazer a medida mais claramente, né? Eu posso utilizar somente essa setinha, se eu quiser, mas eu posso usar essa linha móvel aqui, tá? Esse rastreio de período aqui, ele não vai servir para a gente, porque o período é justamente quando ela estiver oscilando. Então, a gente não vai estar trabalhando com massa oscilando, a gente vai estar trabalhando com massa em equilíbrio, né? O gráfico da energia, ó, a gente não falou ainda, por isso que eu fechei aqui, mas ele vai me dar a energia cinética, a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, a energia térmica, que nesse caso não tem, e a energia total, que vai ser, no caso, a soma da energia potencial gravitacional com a elástica. Se eu colocar para oscilar, vocês vão ver que vai aparecer uma energia cinética aqui, tá? Porque a cinética é a energia de movimento, na próxima aula a gente vai ver já. A energia cinética é a energia de movimento. E se eu tiver um amortecimento aqui, ó, o amortecimento, a gente fazendo isso real, né, o experimento real, a gente vê que com o passar do tempo, a oscilação da molinha vai parando, diminuindo até parar, né? Esse diminuir até parar é justamente por conta do ar. Ele vai, né, perdendo energia de movimento, transformando essa energia de movimento em energia térmica, né? Então, deixa eu só colocar aqui um amortecimento. Não, deixa eu colocar 0. Deixa eu botar ele para oscilar aqui, ó. Que ele fica me dando um valor de energia cinética, de potencial gravitacional, potencial elástica. Potencial gravitacional, no caso, vai ser... Deixa eu dar uma parada aqui. Vai ser a altura entre esse ponto de equilíbrio até aqui, né? Vocês vão dar uma olhadinha que quando eu botar para oscilar, essa altura ela varia. Ah, mas ele não está me dando aqui não. Certo? Eu tenho aqui, ó,
como colocar o vetor velocidade. Então vocês veem que a velocidade ela está alterando aí constantemente. Quando o bloquinho está subindo, a velocidade é para cima, quando ele está caindo é para baixo, né? E eu posso também ter a aceleração, ó, certo? Eu posso ter aqui, isso aqui são os instrumentos, cronômetro para medir quanto tempo ele oscila, por exemplo, né? A gente vai usar isso depois. E a régua justamente quando eu posso medir qual foi a deformação. Tá certo? Então, eu não vou estar trabalhando com ele em movimento, mas deixa eu só também mostrar aqui para vocês com amortecimento. Com amortecimento, a gente vai ver que você vai... Não, o amortecimento ficou grande aqui. Não, gente, pelo amor de Deus. A gente vai ver, ó, que vai surgir a energia térmica. A energia térmica, ela vai, né, transformar toda a energia cinética em energia térmica, ou seja, vai parar a energia cinética, que é a energia de movimento, ainda está movimentando um pouquinho, vai ser transformada toda em energia térmica, tá? E a energia potencial gravitacional, que vai ser devido a essa altura, e a energia potencial elástica, porque a mola vai estar sendo esticada, tá certo? Então aqui eu não vou utilizar esses movimentos, eu vou fazer somente isso aqui, ó. Coloquei a minha massinha de 100 gramas, então eu vou medir qual foi a deformação aqui dela. Então eu tenho que tomar cuidado para colocar a régua bem bonitinha aqui e também tentar pegar aqui, quantos centímetros, né? Então essa régua, ela é em centímetros, ó, é centímetros, tá certo? Aqui no caso são 10 centímetros, 15, 16, quase 17 centímetros, né? Que aí ele tenta simular uma medida que a medida que a gente faz naturalmente, né? A olho nu. Então aqui eu defino mais ou menos qual é o meu algarismo significativo, né? O último, o duvidoso, né? Então eu sei que 16 centímetros, o 1 e o 6 eles são exatos, né? Eles são, eu estou vendo aqui, mas o terceiro algarismo significativo, que é o algarismo duvidoso, eu vou chutar. Eu estou vendo aqui que ele não coincide exatamente com o 7. Então eu vou dizer que é, por exemplo, 16,8 centímetros e eu anoto essa medida, né? E eu anoto também o meu a minha massa, porque a força eu vou calcular pela massa e o x é isso que eu acabei de dizer, 16,8. Vou aumentar a minha massa para 150, fazer uma outra medida, por exemplo. 150. Aí vem aqui, ó, peço para parar porque eu não tenho interesse em que ele fique oscilando. E vou trazer aqui, ó. Então 25 centímetros e um pouquinho mais de 25. Então meu algarismo duvidoso também. 25,1, 25,2, sei lá. Certo? Então, na verdade, com qualquer uma dessas medidas, né, de massa e de alongamento, eu já calculo a minha constante elástica. Então, por exemplo, a força 150 gramas, eu vou dividir por 1000 para eu encontrar em quilogramas. Então essa é a massa. A massa eu vou multiplicar por 9,8. Eu tenho a minha força, 1,47 newtons. Então essa é a força peso, certo? Encontrada, produzida nesse caso por essa massa. Vamos lá medir qual foi a deformação que a gente viu. Foi 20. Eu chutei aí 20,1, né? 20,2, sei lá. Então,
centímetros, né? Então vamos guardar esse número, 1,47. Eu tenho 20,2 centímetros, aí eu vou dividir por 100 para encontrar em metros. Então, aquele número lá que era... Eita, já esqueci. Era quanto? 1,47, né? 1,47 eu vou dividir por 0. Cadê o 0? 202. Certo? Então eu encontro, ó, que a minha constante elástica para esta mola aqui é em torno de 7, aí eu posso arredondar aí 7,3 ou 7,27, 7,28, né? Em torno de 7,28 newtons por metro, tá? Aqui, ó, eu consigo mudar a constante elástica da mola, mas vejam que eu não tenho valor. Eu não tenho valor aqui, né? Eu só defino que ela é pequena ou grande, mas eu não tenho o valor. O valor eu preciso fazer a medida, tá certo? E aí, essa é a atividade que eu quero de vocês, né? A atividade virtual. Eu quero que vocês definam, claro, uma massa diferente da que eu peguei aqui, né? E uma constante elástica diferente também, certo? A que eu usei foi essa, acho que foi essa daqui, né? Vocês mudam lá quando vocês, né, chegarem no aplicativo. Ó, ela é grande, ela é pequena, enfim, certo? Usa ela pequena, usa ela na metade. Na metade ele não chega não, né? Ele fica mais ou menos aqui. Certo? Então eu quero que vocês me digam qual foi a massa que vocês usaram, qual foi bom, a constante elástica aqui, vocês podem, se vocês conseguirem, vocês tiram até um print, tá? Pode me mandar isso aqui num print. E quanto foi a massa, qual foi o valor de X que vocês encontraram, né? Esse caso aqui, 150. O valor de X e qual o valor da constante elástica que vocês calcularam, encontrando, né? Conhecendo a massa e conhecendo a deformação, tá certo? Vocês veem aqui, ó, que uma mesma simulação ele tem, nesse caso aqui ele é só para mostrar as energias. Aquela última lá parece que junta todas essas, né? Aqui só os vetores, ó. Certo? Sim, tem outro negócio bacana aqui. Depois que encontrar o valor da constante K, a gente pode, ó, determinar qual o valor dessas massas que são massas desconhecidas, né? Se eu conheço a deformação aqui X e eu conheço a constante elástica, porque aí eu não vou mexer na constante elástica aqui, né? Eu vou somente... Aí não pega duas massas. Eu vou somente pendurar aqui, ó. Eu vou somente pendurar a massa desconhecida. E eu vou definir qual é a força elástica. E a força elástica eu vou dividir pela aceleração da gravidade para encontrar a massa, tá? Vocês sabem que geralmente eu faço essa atividade na quarta, né? E na sexta eu faço um exemplo. Então na sexta-feira eu vou fazer um exemplo de como a gente definir, né, esses valores aqui dessas massas. Tá certo, gente boa? Bom, então é essa atividade que eu deixo para vocês hoje, né? É a atividade da medida da constante elástica virtual, né, nesse laboratório virtual aqui, certo? E a medida de, bom, ou esse aqui ou essa massinha aqui virtual, tá certo? Essa medida dessa massa, na vermelha, vocês depois me dizem qual foi a que vocês mediram. Se foi a vermelha, se foi a azul,
em função do valor que vocês já tinham determinado aí com relação a essa constante elástica da mola aqui, tá certo? Depois que a gente faz as atividades, a gente guarda todos os materiais, né? Beleza? E é isto, pessoal. Deixa eu parar a apresentação aqui. Certo? Bom, então espero que vocês já comecem aí a abrir a simulação, tá? Eu vou colocar, acho que eu vou até colocar aqui, porque tá lá no slide. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu só voltar um pouquinho aqui no slide, só para vocês verem aqui uma coisa. Deixa eu copiar isso aqui. Ó, a atividade experimental a gente vai fazer, é porque aqui não está a imagem completa, né? Mas é um suporte, tá? Que a gente vai ter algumas molinhas, acho que são 2 ou são 3, certo? A gente vai ter isso aqui que é um pequeno suporte também, que ele até ele vai nos ajudar a gente visualizar melhor aqui, ó, qual a deformação da mola, tá certo? A gente vai ter esse ganchinho aqui, que é um ganchinho onde eu vou estar acoplando as massinhas, né? E aí, claro, quando eu colocar a primeira, veja onde é que ele estava aqui, ó, mais ou menos em 35 centímetros, né? É o meu ponto inicial. Depois de 3 massinhas, ó, ele já caiu lá para 70. Então, eu conhecendo essas massas e conhecendo essa deformação, que no caso não vai ser 70, vai ser 35 menos 70, ou 36 aqui, dependendo de como vocês visualizarem aqui, pode ser, né? Então, vai ser 70 menos 35, vai ser 35 centímetros, né? Então, é a subtração. E aí eu consigo calcular, né, medir indiretamente a constante elástica dessa mola aqui, né? E de outras que a gente venha a ter também. Então, deixa eu colocar aqui o link. Cadê? Deixa eu parar a apresentação aqui. Ó, pessoal, o link é esse. Eu vou colocar até lá no grupo também, é melhor, né? Porque fica mais fácil de vocês acessarem. Certo? Bom, e é isso que eu quero que vocês façam por essa semana. Semana que vem, aí a gente faz essa atividade presencial. Eu espero que vocês possam vir, né? Pelo menos quem não veio naquela semana, na semana que a gente teve presencial, que a gente já fez uma atividade, que vocês possam vir, até para a gente também ter o mínimo de contato com o laboratório, né? Então, beleza aí, pessoal. Fiquem com Deus. Já vou encerrando aqui a gravação.